Olá, bem-vindo de volta ao Guia do Sobrevivente. Hoje nós vamos falar de armazenamento de alimentos e eu tenho centenas de sólidos argumentos e provas para mostrar para você que é muito inteligente você ter uma reserva de alimentos na sua casa. Se você chegou até aqui agora, foi porque você ou acompanha já o Guia do Sobrevivente ou você está pesquisando por isso. Embora nosso país tenha uma área gigantesca e muitas coisas aconteçam mais numa região do que na outra, nós nunca estamos isentos do risco de um desabastecimento de produtos básicos para a alimentação humana. E acredite, se tem uma coisa que você faz absolutamente todos os dias, é se alimentar. Por isso é muito importante que você tenha uma reserva de alimentos na sua casa. Para isso, você tem que saber exatamente como armazenar e como gerir essa reserva de alimentos. Nós, sobrevivencialistas, estudamos basicamente isso. Não importa qual seja o evento, se é uma greve de caminhoneiros ou um simples desabastecimento local por conta de uma tempestade, tanto faz. Você pode perder o emprego e não ter grana para manter o que é básico para sua família. A nossa proposta é sempre que você tenha 3 meses de alimento armazenado na sua casa. Aqui no canal nós temos vários vídeos ensinando você como fazer esse armazenamento, como você faz para manter alguns itens no prazo de validade perfeitamente consumíveis por muito tempo. Vale muito a pena que você dê uma pesquisada aqui se você está chegando agora. Se você já é inscrito no canal, eu peço por favor que você coloque as suas dúvidas aqui, porque esse vídeo é basicamente para esclarecer as dúvidas de muitos preparadores e também das pessoas que estão chegando agora. O mais importante para o nosso canal sobreviver, eu preciso do seu like, eu preciso do seu compartilhamento, e quanto mais pessoas puderem saber essas técnicas de armazenamento, mais pessoas serão beneficiadas com isso. Você que recebeu esse vídeo através de um compartilhamento, não tenha medo, pergunte nos comentários e pergunte principalmente para a pessoa que compartilhou para você, porque provavelmente essa pessoa já anda estudando esse assunto. A segurança alimentar de todo um estado, de toda uma nação, é diretamente ligada ao seu armazenamento de grãos, a sua capacidade de prover grãos para a população. O Brasil é um país imenso e aqui se produz literalmente de tudo. O que planta, dá. E é muito provável que se você for pesquisar algum tipo de grão, você vai achar uma produção nacional deles. Em termos de grãos para manutenção da vida, o arroz branco é praticamente imbatível. A prova disso é uma simples pesquisa que você faz de preço no mercado aí na sua região. 1 quilo de arroz em detrimento a qualquer outro quilo de qualquer outra coisa. Você vai perceber que compensa muito fazer a armazenagem do arroz. Além disso, a OMS e outros órgãos usam isso daqui como base de alimentação até para campo de refugiado. Ou seja, o arroz branco do tipo 1, armazenado em garrafas PET com pouco de louro e sem oxigênio, o arroz pode durar até 30 anos, ou até bem mais que isso, segundo alguns pesquisadores. O arroz talvez seja a armazenagem mais fácil e mais funcional que você pode fazer. Se você encontrar o arroz num preço bom, vale muito a pena você comprar arroz para 1 ano, porque dessa forma você vai estar economizando muito dinheiro. Aqui em cima eu tenho um vídeo para você aprender como fazer essa armazenagem. Outros grãos que você encontra no mercado vão seguir exatamente a mesma linha. Lentilha, feijão de todos os tipos e todas as cores, milho e todos os seus derivados, como canjica, por exemplo, milho de pipoca, todos eles podem ser armazenados por tempo indeterminado. A preparação de fato é algo extremamente pessoal. Para algumas famílias, 3 meses de alimento é o mais indicado em todos os cenários. Para outras, se indica até 1 ano de provisões. Em que caso isso se separa? Por exemplo, se você quer só um estoque para emergências mais pontuais de médio prazo, vale a pena você investir em 3 meses de preparação. Já se você tem um cenário onde você pode, por exemplo, perder o emprego num país como o nosso, algo que é extremamente fácil, compensa que alguns itens você tenha uma preparação de até 1 ano, que é o caso desses que eu citei para vocês. Você simplesmente não perde nada tendo essa comida armazenada em casa. As maiores dúvidas que nós recebemos aqui no canal é em relação a farinhas, leite, principalmente o leite em pó, café, açúcar e sal. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Farináceos como o macarrão e outras massas secas de qualquer tipo, tudo que você precisa é de uma embalagem muito bem fechada e algumas folhas de louro. Esse macarrão vai durar por muito tempo sem perder
absolutamente nenhuma propriedade. Tudo nesse mundo tem um limite, e o limite do macarrão e das massas secas é de 5 anos nesse tipo de armazenamento, ok? A partir daí, você vai ter que verificar sempre o macarrão para ver se ele está em condições de você consumir. Uma das principais mudanças que você pode ter é na coloração. Mudou a cor? Já era. Por isso que é muito importante que você mantenha suas preparações em lugares frescos e principalmente escuros. Se você tiver condição e quiser manter por muito tempo, você tem que simplesmente encapar as embalagens. As folhas de louro que tem aqui dentro vão evitar o aparecimento de carunchos, porque sim, o armazenamento em prateleira do supermercado garante que esses bichinhos vão passar de um pacote a outro. Se você nunca viu, todos os pacotes de farinha, açúcar, sal e até de macarrão são todos furados. Então, eventualmente, um bichinho pode passar de um pacote para o outro. Por isso, as folhas de louro. Antes de eu começar a falar do armazenamento da farinha de trigo, é importante que você saiba algumas coisas. Qualquer grão faz farinha. Ou seja, o pão é praticamente garantido. Você vai ter aí escolhas a ser feitas de paladar e de valor. Nesse caso, as farinhas de trigo geralmente ganham de lavada, são baratas e são fáceis de armazenar. Porém, existem algumas coisas que você precisa saber em termos de uso da farinha de trigo especificamente. Vamos analisar primeiro o trigo. Esse aqui talvez é o trigo mais integral que você pode conseguir. Não existe nenhum tipo de beneficiamento. Você tem que entender que nesse estágio do ingrediente ele tem um prazo de validade. E é exatamente esse prazo de validade que as indústrias exploram antes de processar o trigo. Lindo, né? Mas dentro dele existe de um tudo, desde ovinhos de carunchos até gorduras, ácidos, lipídios e outras coisas que em alguns momentos podem ser úteis e outros não. O prazo de validade de uma farinha como essa daqui, nessa embalagem muito ordinária de papel, é 2 vezes maior do que o prazo de validade dessa farinha integral aqui, mesmo embalada a vácuo. Isso acontece por conta do processamento do grão. Embora a farinha integral tenha mais nutrientes, ela também carrega muito do trigo original, ou seja, ela traz bastante componentes, principalmente gorduras, que tornam a farinha inviável depois de um ano. Já essa daqui passou por um beneficiamento muito maior, que envolve inclusive uma secagem mais ampla do grão e a extração de praticamente toda a gordura. Você sabe que o Brasil produz bem pouco trigo, basicamente tudo que a gente tem aqui é importado. Ainda assim, a farinha de trigo continua num preço muito bom e é ela que produz um dos alimentos mais consumidos do país, o pão nosso de cada dia. A farinha integral vai ter uma vida útil de um ano e meio no máximo, enquanto a farinha branca pode ser preservada por até 30 anos e isso já foi comprovado. Porém, existem algumas novidades acontecendo. Um estudo da Europa mostrou o quanto a farinha perde de potência se ela for armazenada por determinados tempos. Então eu vou passar para vocês agora uma informação muito importante. A partir de 3 meses, a farinha perde 10% de sua capacidade, ou seja, 1 quilo de farinha vai fazer 40 pães de 50 gramas. Correto? Você imagina que armazenando ela por muito tempo, você ainda vai ter esses 40 pães. Só que não. A farinha, depois de 3 meses nessa embalagem, começa a perder potência. Isso mesmo, você perde 10% de potência em 3 meses de armazenamento. Depois disso, com 6 meses, ela vai perder 30% de potência. A partir de 3 anos você tem uma farinha praticamente morta. Isso acontece por conta daquelas enzimas que vêm dentro do trigo. Essas enzimas vão atuar na farinha e vão fazer ela perder a potência. Isso significa que quando você tentar fazer aquele pão bonito com uma farinha muito velha, você vai ter problemas, porque esse pão não vai crescer da forma que deveria. Isso afeta diretamente o sobrevivencialista que faz armazenamento de farinha. Então, nesse caso, o ideal é que você tenha um armazenamento de farinha rotativo. Não é só ter farinha porque ela está numa lista que você pegou na internet ou num livro ou em qualquer outro lugar para poder garantir o pão da sua família no futuro, se caso tudo der errado. Não, é você fazer um estoque rotativo e usar essa farinha. Você tem que ter 3 meses de farinha na sua casa, você vai calcular aí o uso de acordo com o que você usa no dia a dia, e vale muito a pena que você utilize essa farinha e vá repondo à medida que você vai utilizando. Logo, nós podemos concluir que, para ser válido e valer a pena, 6 meses de farinha é o máximo que você pode ter. 3, o ideal. Para isso, você vai ter que gerenciar o seu estoque de farinha. E isso é bastante simples. Você usa o pacote que está na frente,
Quando você comprar um para repor, você coloca ele atrás. Dessa forma, você vai ter sempre uma farinha mais ou menos nova para poder utilizar. Se você quiser um estoque para mais de um ano, você vai ter que gerenciar essa perda do desempenho da farinha. Como eu disse antes para vocês, qualquer grão faz farinha e qualquer farinha faz pão. Embora o trigo seja extremamente poderoso e histórico na alimentação humana, ele veio de fora, não é algo que nós sequer produzimos aqui em quantidade. Porém, existem recursos no Brasil que você pode armazenar sem medo por muito tempo, que são praticamente indestrutíveis. Este é um tipo de farinha que você deve considerar, a farinha de mandioca. Vamos pensar um pouco aqui. Essa farinha de mandioca ela é produzida por tribos indígenas na Amazônia durante chuva, nas piores embalagens possível, e garante a alimentação da tribo toda por muito tempo. O processo que é usado para produzir a farinha de mandioca já torna ela muito, mas muito resistente a intempéries do tempo, e também torna o prazo de validade desse tipo de farinha aqui muitíssimo longo. Basicamente, ela só estraga se ela pegar umidade. Ela não tem as mesmas enzimas que o trigo tem e ela se mantém nutritiva por tempo indeterminado. Ou seja, vale a pena você diminuir um pouco o estoque de farinha de trigo para aumentar de farinhas como essa daqui. Outra farinha que é indestrutível é a maizena. Maizena, para vocês terem uma ideia, não tem prazo de validade. É muito importante que você conheça os processos que transformam a mandioca em farinha de mandioca. Outra farinha que sofre um processo muito semelhante, que também é altamente resistente e tem uma validade muito alta, é o fubá. Para simplificar ainda mais as suas preparações de farináceos, eu sugiro que você estude algumas receitas. Com qualquer farinha você faz algum tipo de pão. Você pode fazer desde biscoitos até bolos. Isso, de uma certa forma, é um tipo de pão e vai te alimentar exatamente da mesma forma que o pãozinho francês da padaria, ou até melhor. Todo mundo que está fazendo uma preparação alimentar básica enfrenta exatamente o mesmo dilema: o leite. E eu vou contar uma coisa para vocês: perca as esperanças de armazenar qualquer tipo de leite por mais de 3 anos. Então vamos lá, vamos começar falando do leite em pó. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês: visualize isso daqui no leite, ok? Muitas vezes você vai encontrar ingredientes. Isso é totalmente inviável para leite puro, ou seja, você vai ter aqui outros elementos como soja, por exemplo, ou outros tipos de farinha que servem única e exclusivamente para engrossar o leite. Quando isso acontece, o prazo de validade simplesmente desaba. Quando você for comprar, compre leite puro, no máximo fortificado, que é o que o governo impõe atualmente no Brasil, ok? Outra dica que você tem que saber: nenhum leite vai durar mais que 3 anos por conta de uma enzima que ele tem. O leite desnatado é o que dura mais, ele vai durar por 3 anos suportável. A partir daí ele se torna um vinagre, ele se torna totalmente insuportável, mesmo que ele esteja muito bem embalado, mesmo que ele esteja longe da umidade, tanto faz. Ele tem uma enzima que vai ferrar com ele. O leite integral em pó acontece exatamente a mesma coisa, só que muito mais rápido. Em 1 ano e meio, essa enzima em contato com as gorduras do leite vai tornar esse leite totalmente intragável. Então, meu querido, para manter o leite em pó, é só você usar a embalagem original. Não tem nenhum outro artifício que você possa usar que vai manter isso por mais tempo. Mas existe uma estratégia, como a da farinha, que você pode utilizar para ter garantias de um leite muito bom e de uma forma um pouquinho mais inteligente. Um dos maiores orgulhos da Tetra Pak, uma empresa que fabrica esse tipo de embalagem aqui, é que o leite dentro dela dura por 1 ano. Tanto faz o tipo de leite, se integral ou desnatado ou qualquer outro. Vamos fazer umas continhas básicas aqui. Uma lata de leite dessa daqui de 300 gramas vai produzir mais ou menos 3 litros de leite e custa R$12. Já 1 litro de leite como esse daqui está em média R$3 e você acha muito mais barato em algumas promoções, ok? Então você pode armazenar 4 litros de leite em detrimento de uma única lata de leite em pó. Se a nossa meta é ter de 3 a 1 ano de alimentos armazenados, nada justifica você armazenar leite em pó. Você vai estar perdendo dinheiro. Dependendo da promoção, você consegue armazenar leite em caixinha por muito menos valor gasto. E também você vai ter um produto
produto aqui muito mais garantido. Então, no leite não tem muito o que fazer. O ideal é que você tenha um estoque rotativo. Você pode comprar de 3 a 6 caixas de leite e ir usando de acordo com o prazo de validade. Você usou uma, você compra a próxima caixa. O leite em caixinha e a farinha de trigo são dois itens que compensam muito você manter um estoque rotativo um pouco menor do que aquele estoque guardado, esquecido dentro de um armário. Outra grande dúvida dos preparadores é sobre o café. Como armazenar o café? Assim, do jeito que você está vendo, a embalagem é original. Se você comprar café a vácuo, você pode guardar ele por um prazo indeterminado, desde que a embalagem esteja íntegra e o café ainda não tenha pegado ar ou nenhum tipo de umidade, ele está perfeitamente pronto para o uso em qualquer tempo. O que acontece aqui? O processo, o café, ele é torrado demais, depois moído, depois ele passa por outro processo de calor antes de entrar aqui dentro, ou seja, ele está completamente seco, completamente desidratado e ele não tem nenhum outro componente que vai estragar, ou seja, enquanto a embalagem estiver boa, você pode consumir o café e se você gosta, vale muito a pena que você tenha um estoque de café e compre o quanto você puder para armazenar. Então, para finalizar o vídeo de hoje, açúcar e sal. Como preparador, eu indico a você que você tire o sal dessa embalagem e coloque ele numa garrafa PET, por exemplo. O que mais você tem que colocar lá? Nada. Tem que fazer vácuo? Não. A única coisa que você tem que fazer é proteger o conteúdo e a garrafa PET é ótima para isso. O sal e o açúcar são conservantes e o máximo que pode acontecer com eles é, daqui a alguns anos, ele empedrar se ele receber algum tipo de umidade. Se ele não recebeu nenhum tipo de umidade, ele está perfeito para o consumo. É um produto que não tem prazo de validade. Com o açúcar é exatamente a mesma coisa, não tem prazo de validade. É um conservante natural usado em muitas receitas de conservas, principalmente relacionadas a frutas, ok? Bom, se você está começando a sua armazenagem de alimentos agora e quer armazenar uma boa quantidade de açúcar, eu vou dar uma dica para vocês. Use embalagens pequenas e de boca larga, porque assim você vai ter um uso mais efetivo dessa preparação. Você vai usar só o que for necessário e o resto você deixa guardado. Se empedrar, com a boca larga fica muito mais fácil de você tirar de dentro da garrafa. Falamos de grãos, falamos de farinha, leite, café, sal, açúcar, enfim. Se você tiver mais alguma dúvida e você quiser saber um pouco mais sobre isso, o canal disponibiliza para você esse livro aqui, escrito por nós, ensinando exclusivamente como você faz para fazer uma preparação dentro da sua casa, inclusive como você vai gerenciar isso. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, ok? No mais, eu quero pedir a toda a comunidade sobrevivencialista que assistir esse vídeo que dê aquela força para que a gente continue sobrevivendo ao YouTube. Nós precisamos do seu like, nós precisamos do seu comentário, nós precisamos que você compartilhe e leve essa informação para o maior número de pessoas possível. Se você está chegando aqui agora e gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Vai ser um prazer ter você aqui acompanhando as nossas técnicas de sobrevivência, de sobrevivencialismo. E com certeza, se você quiser saber mais alguma coisa, usa o pesquisar aqui em cima que você vai ver quase todas as técnicas que nós mostramos aqui já em grandes tutoriais para que você consiga fazer aí na sua casa. Eu sou o Batata, guia do sobrevivente, a gente se vê no próximo. Até mais!